Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo que ajuda bastante no crescimento. Venho falar hoje sobre contratações de novo, mais uma vez, mais um episódio de contratações, chegando cada vez mais próximo do jogo contra o Fluminense, que é semana que vem. O time do Inter ainda não contratou jogadores aí o suficiente para suprir as carências que o Inter ainda tem. A princípio dizem que já contratou, né, o Alan Rodrigues, né? Tomara que chegue e consiga jogar semana que vem, porque eu acho improvável, talvez para outro jogo. Mas o Inter precisa ainda de outras contratações para posições estratégicas, posições importantes aí, para que o Inter consiga competir de igual e consiga se classificar e consiga passar de fase, consiga ganhar um título ainda esse ano, ou no máximo ano que vem, né? Conseguir ganhar um título grande, porque o Inter precisa, o torcedor precisa, todo mundo precisa, porque todo mundo que é colorado tá necessitado de um título e a gente quer ganhar alguma coisa de qualquer jeito. E já que o Inter tá ferrado da grana, não consegue pagar ninguém, mas consegue contratar um outro jogador e tá pensando em virar SAF mesmo, eu concordo em virar SAF. Acho que o Inter tem que ver um modelo decente para poder virar SAF bem, para não correr riscos também de cair numa 777 da vida. Mas como o Inter já tá devendo 1 bilhão e tá para virar SAF, então agora é o momento de se estourar mesmo, de pegar e contratar jogador aí caro, e já que daqui a pouco mais quem vai comprar SAF vai assumir a dívida, daí é problema deles. Então eu trouxe aqui 3 jogadores que estão sem contrato. Tem jogadores que já foram muito bem vistos na Europa, 3 jogadores que custam, obviamente, e que se o Inter pegar e conseguir trazer um ou dois desses 3 jogadores, obviamente eu acho que teria investidores aí para botar, porque são caras que chegariam para mudar de patamar o time do Inter, na minha opinião também. O primeiro nome deles aqui é o Christian Eriksen, jogador dinamarquês, jogador que jogou no Manchester United na temporada passada, até fez uma boa temporada, 7.19, o time do Manchester é muito ruim, horrível, tá numa situação parecida com a do Inter, que é uma situação triste de olhar o time jogar. O torcedor do Manchester é o torcedor colorado da Europa, tá perdendo pra todo mundo, passa vergonha, é eliminado com umas eliminações vexatórias pra uns times nada a ver. E o Eriksen aí foi dispensado, não, né? Teve o seu contrato terminado aí com o Manchester United, jogador de 33 anos, joga de primeiro, segundo, terceiro volante, tem alta pressão, tem armador, né? Ele é armador, ele tem um bom passe, que são as qualidades dele, ele não tem muitos pontos fracos aqui, notáveis, pelo menos pelo SofaScore. Quem já viu ele jogar sabe que é um grande jogador, na armação de jogada, quando ele jogava no Tottenham, chegou na final da Champions League, é um grande jogador. Acho que 33 anos ainda é uma boa idade, faz um contratinho aí de 2 anos, 3 anos com ele e dá pra jogar bem com ele. Obviamente o salário deve ser alto pra caramba, deve ser um salário muito bom. Não acho que é um salário de Memphis Depay, acho que é um salário que fica no intermédio aí dos quase 2 pila por mês, né? Os quase 2 milhões por mês aí deve ser um pouco menos, talvez, mas vendo que a Liga Brasileira está sendo exaltada aí pelo mundo, que vários jogadores da Europa estão vindo pro Brasil, talvez ele tenha um certo interesse de vir para cá também, né? O Saúl tá vindo pro Flamengo, o Danilo tá voltando e tá vindo pro Botafogo, o Memphis Depay foi pro Corinthians. Então, olhando esse tipo de contratação, olhando que esses jogadores estão vindo pro Brasil, o próprio Neymar no Santos, por mais que o Santos teve uma draga braba, isso pode fazer com que o cara tenha um certo interesse, que antes era impossível. O cara, não, Deus ali jogar no Brasil. Hoje em dia o cara já pensa, pô, dá pra ir, se pagar um salário legal. Obviamente, eu não sei se o Inter vai ter condições de pagar, eu acho que não. Mas, a tentada é livre, tu pode dizer pro cara que tu vai pagar, e se ele aceitar, se ele acreditar, depois do contrato assinado, tu pode não pagar ele. Ele pode cobrar na justiça daqui a uns anos. Mas a justiça é lenta, então até tu pagar ele, daqui a pouco mais já se pagou também. Se ganhar um título, tu consegue pagar o cara. Então, com isso, o Inter pode tentar arriscar nisso. Até mesmo porque, como eu disse, o Inter pode estar virando SAF daqui a um tempo. Provavelmente vai virar SAF, porque não tem condições de se manter sozinho. Então, essa dívida também vai ficar para o empresário que comprar o clube. Não vai ficar para a direção, não vai ficar para o torcedor, vai ficar para o empresário. Então, agora quem deve 1 bilhão, quem deve 900 milhões, aliás, quem deve 900 milhões, deve 1 bilhão. Quem deve 1 bilhão, deve 1 bilhão e 50. Então, cara, dá um jeito de contrata um cara desse tipo aí, pelo menos dá uma alegria pra torcida, mete uma pressão no Flamengo também, pô, o Flamengo já vai olhar, pô, o Inter tem o Eriksen no meio campo, não dá pra brincar também com os caras estão com um time bom. E aí, traz um cara desse tipo. Alegra o torcedor colorado, enche o aeroporto de novo e torce pra ele dar certo, porque se der errado, a torcida vai ficar muito pé da vida, assim como ficou com o Ener Valencia e também com o desempenho que vem tendo o Borré também, que tá triste a situação. Outro jogador aqui, que eu olhei que tá sem contrato, Hakim Ziyech,
32 anos, jogadoraço. Aliás, foi um jogadoraço. Jogou no Chelsea, jogou muito bem naquele time do Ajax. Ele deitava, jogava muita bola, ele batia falta de longe, ainda bate falta, né? É um cara que deu uma decaída legal no Chelsea, não conseguiu jogar legal, daí só foi aquela passagem pelo Ajax ali que ele fez uma temporada espetacular, espetacular mesmo, cracaço da bola, ponta direita, que é o que o Inter precisa, ponta direita, canhoto, é isso que o Inter necessita, então talvez seja esse o cara que o Inter deveria ir atrás. Porque é o ponta direita, canhoto, corta pra dentro, joga pelo centro também, ali pelo meio campo, sabe bater falta bem. É um cara que tem boas valências, boas qualidades. É um cara que é um jogador muito bom. Fez uma temporada até legal pelo Aldo Raio nessa última temporada agora. Tem uma nota de 6,98. Não é uma nota muito, oh meu Deus, mas as últimas partidas dele foram muito boas, inclusive fazendo gols, dando assistências e tudo mais pelo time do Aldo Raio, então. Aldo do Raio? É, Aldo Raio mesmo. Aldo Raio, olha o nome do time. Então, porra, o cara tem que tentar, cara. A gente tá precisando de um ponta, a gente não aguenta mais ver o Wesley tropeçando na bola, jogando na ponta direita. Ele jogando na ponta esquerda já tava decaindo, já tava jogando mal, já não tava conseguindo cavar pênalti, não tava conseguindo fazer gol. Na ponta direita ele não existe, cara. Então, porra, vai atrás de outro jogador, vai atrás desse jogador aí. Falta uma semana pro jogo contra o Fluminense e falta umas 2 ou 3 semanas pro jogo contra o Flamengo. Cara, o Inter tem que se resolver até lá. O Inter vai pegar 3 vezes o Flamengo seguido. Então o Inter vai ter que se resolver, vai ter que contratar, vai ter que dar um jeito de se movimentar para ter um time decente para enfrentar o Flamengo e com jogadores desse porte e desse nível, o Inter eu acho que conseguiria pelo menos meter um medo, né? Pelo menos na teoria ficaria bonitinho, né? Na foto, não ficaria tão feio assim como tá ficando, né? Porque os caras estão contratando Samuel Lino e Escambau aí e a gente não consegue nem pagar eles. A gente tá tentando parcelar em 10 vezes uma das parcelas que o Inter tem. O Inter vai parcelar a parcela em 10 vezes para ver o nível de falta de dinheiro que a gente tá. E eu aqui sonhando com jogadores desse porte. Mas, né, daqui a pouco mais, tá se endividando mesmo pra tudo. Se endivida mais um pouco aí, segue o baile. O último jogador aqui também, um grande jogador, fez as 2 últimas temporadas tops pra caramba. E, inclusive eu não sei porque tá sem clube, ou tá esperando o time da Arábia, ou tá esperando pra ir pra outra liga, outra proposta. Mas é o Luke De Jong, né? Centroavante. O Inter precisa de centroavante de área, 1,88 de altura, jogador que chegaria para ser titular absoluto no lugar do Borré, do Valência, de qualquer centroavante do Inter, porque a gente sabe que todos os centroavantes do Inter são muito ruins. Não digo que são muito ruins, mas, porra, os caras não fazem gol, cara. Eles ganham 1.900 por mês. Pra mim, se desse pra se livrar dos dois, manda um pro River Plate, manda outro pro Emelec, tava ótimo e contrata um cara desse tipo aí. Pelo menos é outra esperança. É outros caras, esses caras fazem a mesma coisa que o alemão fazia, só que ganhando 50 vezes mais. Aí não dá, né? Daí complica. E é um cara que, né, olhando aqui pro Luke De Jong, 7,38 a nota dele no PSV, jogador que jogou a Champions League esse ano, fez 18 gols e deu 12 assistências, então um cara que dá bastante assistência por um lado. Na temporada anterior fez 38 gols e deu 18 assistências, foi uma temporada inacreditável. Cara, se eu tivesse um centroavante, né, no Inter, que fizesse 18 gols numa temporada, eu tava soltando foguete. Nosso centroavante não faz 10 gols por temporada cada um. Às vezes, se a gente for juntar os dois, eles não vão fazer 18 gols e não vão dar 2 assistências nessa temporada. E nem na temporada passada. Se juntar as 2 temporadas, eles não vão conseguir fazer isso. Cara, é inacreditável. Esses 2 centroavantes do Inter não fazem nada, não jogam nada. Nunca vi, eles não conseguem fazer um gol. E daí a gente tem que correr pra ver um outro centroavante aí. E o Luke De Jong tá sobrando no mercado, acho que. Porra, tenta investimento, jogou também no Sevilha aí, fez boas temporadas no Sevilha, foi pro Barcelona, né? Daí é outra paulada, aí não existe. É muito difícil, né? Pô, vai jogar no Barcelona, é complicado, tem que ser muito craque da bola. Vários grandes jogadores não conseguiram jogar lá. Tem a pressão, tem toda aquela questão, né? De ter jogadores que são os melhores do mundo. Daí tu tem que chegar lá, tu tem que fazer 30 gols numa temporada. E ele, obviamente, não conseguiu. Assim como o Bright White, que tá hoje no Grêmio, não conseguiu. Assim como o Memphis Depay, que tá no Corinthians, também não conseguiu fazer boa temporada. E o Inter pode tentar aí contratar ele, porque no Barcelona é uma coisa, jogar no Inter é outra, né? Que é completamente diferente. Aqui ele vai ter o abraço da torcida, o abraço das duas populares, né? Que agora estão divididas. Então, o Inter tem que tentar cara, é como eu disse, tá devendo 900 milhões, deve 1 bilhão, tá
cagado mesmo, tá tudo cagado. O que que é um peido pra quem tá cagado já, né? Vai vender o clube daqui uns tempos mesmo, já estão sendo, né, já estão conversando já sobre SAF, já estão vendo investidores aí. Cara, tenta fazer isso, pelo menos pra ganhar um título. Quando vê tu ganha um título esse ano aí, fazendo uma cagada dessa, tu já consegue uma vaga pra um Super Mundial que pode te pagar até 300 milhões, já consegue uma vaga, já consegue ganhar a Libertadores, já paga 150 milhões, daí tu já consegue ir longe aí numa Copa do Brasil, daí tu já ganha aí uns 60, 70 milhões, com os caras desse aí, daqui a pouco mais tu já quitou boa parte da tua dívida, daqui a pouco mais tu nem perdeu dinheiro, tu ganhou dinheiro, quitou boa parte da tua dívida e teu time começa a ficar estável novamente. E pode fazer outras contratações, pode melhorar nas questões financeiras, nas questões de receita do clube, e aí o time cresce. E, né, é a única maneira que eu vejo, talvez, de conseguir sair desse buraco que o Inter se encontra no momento. Mas é isso, pessoal. É isso. Tem esses 3 jogadores aí. Eu sei que nenhum desses vai vir pro Inter. Eu só trouxe esse vídeo aqui porque eu acho que seriam boas contratações. Acho que o Inter poderia resolver vários problemas com a contratação desses caras aí. E como eu disse, o Inter tá numa situação difícil financeiramente, não tem condição de trazer ninguém, mas, né, já tá para ser vendido mesmo. Se endividar um pouco a mais, um pouco a menos, tanto faz. O time do Inter poderia dar um jeito de trazer esses jogadores aí para dar uma alegria pro torcedor e quando vê ganha um título e consegue se salvar aí até mesmo das garras de ser vendido para um empresário aí charlatão para uma 777. Então esse é meu vídeo, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, confere as ofertas da Shopee, aí ó, presente pro Dia dos Pais tá chegando, não vai se atrasar, compra presente pro teu coroa, traz lá um presentinho legal, tem muita coisa na Shopee, às vezes o teu coroa gosta aí de uma coisinha pro carro, às vezes gosta de jogar uma bola, compra lá uma chuteirinha pra ele nova ali, pra ele jogar na várzea lá, né, no veterano e não ficar com aquela chuteira rasgada lá que tá jogando há 10 anos já com aquela chuteira, e tu não dá uma chuteira nova pro coroa, o coroa sempre fez as coisas pra ti, pô, compra ali na Shopee, tem coisa de bastante qualidade, então dá uma conferida no site que tá na descrição do meu vídeo. Então é isso, pessoal. Até mais!